A história de Jó. Lições sobre fé e paciência nas aflições. Jó era íntegro antes da dor, mas foi no sofrimento que sua integridade brilhou com mais força. A fé que ele carregava não era feita de discursos, mas de profundidade. Quando tudo desmoronou, ele permaneceu. E aqui começa uma das reflexões mais poderosas da sua história. Será que a nossa fé também resistiria ao fogo? A verdade é que muitos de nós acreditamos em Deus enquanto a vida está sob controle. Mas quando as perdas batem à porta, nos perguntamos se Ele ainda está presente. Jó nos confronta com essa verdade. O sofrimento revela quem realmente somos. Ele não criou fé no coração de Jó. Ele apenas mostrou que ela estava lá. Em tempos de crise, o que aparece não é aquilo que fingimos ser, mas aquilo que realmente somos. E aí te pergunto, o que a tua dor está revelando sobre você? Os amigos de Jó o julgaram duramente, e talvez, se estivéssemos no lugar deles, faríamos o mesmo. Porque ainda hoje existe essa ideia de que quem sofre é porque fez algo errado. Mas Deus já deixa claro desde o início do livro: Jó era justo. Ele não estava pagando por pecados, estava sendo provado. Quantas pessoas hoje carregam culpas que não são suas por ouvirem que sua dor é castigo? Quantas sofrem sozinhas por medo de serem acusadas? A história de Jó destrói essa lógica cruel. Jesus também viveu isso. Sofreu sem culpa, chorou sem pecado e nos mostrou que o sofrimento pode ser caminho de redenção. Se você está passando por algo difícil, isso não significa que Deus está contra você. Talvez Ele esteja apenas te moldando. E quando isso passar, você será outro. O silêncio de Deus machuca. Não há como negar. Jó clamava, implorava por uma resposta e parecia que o céu não o escutava. É doloroso quando oramos e nada muda, quando a angústia só aumenta. Mas há algo poderoso no silêncio de Deus. Ele não é vazio, ele não é ausência, ele é um tempo de preparação. Quando finalmente Deus responde a Jó, ele não dá explicações, ele revela sua grandeza, e isso muda tudo. Jó percebe que não precisava entender, precisava confiar. Às vezes é isso que Deus faz conosco. Ele nos silencia, não para nos afastar, mas para nos ensinar a esperar. E nessa espera, algo cresce dentro da gente. Maturidade, resistência, confiança. Não se desespere se Deus está calado. Ele ainda está no controle. Jó chorou, gritou, lamentou. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas nunca amaldiçoou a Deus. E isso é algo que precisamos entender. Lamentar não é falta de fé, é expressão de fé. É dizer a Deus: eu não entendo, mas continuo falando contigo. Já nos ensina que podemos ser sinceros com o Senhor, que podemos levar a Ele nossa dor sem medo. A religião de aparências não nos permite isso. Ela exige um sorriso mesmo quando o coração está em pedaços, mas Deus não quer máscaras. Ele quer o verdadeiro, o quebrado, o ferido, porque é no choro sincero que Ele se revela como Pai. Se hoje você está cansado, frustrado, sem forças, saiba, Deus não se assusta com a sua dor. Ele acolhe, Ele escuta, Ele responde, mesmo no silêncio. Os amigos de Jó foram cruéis. Queriam ajudar, mas feriram. Tentaram explicar a dor dele com fórmulas religiosas. E isso ainda acontece muito. Quando alguém sofre, logo aparecem os julgamentos. É falta de fé. Tem algo errado na vida dela. Deus está pesando a mão. Mas a dor não precisa de explicação. Precisa de companhia. Jó precisava de abraços, não de acusações. De empatia, não de sermões. Quantas vezes no impulso de aconselhar acabamos sendo como Elifaz, Bildade e Zofar? A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, a estar junto. E estar junto, muitas vezes, é ficar em silêncio, escutando, sendo presença. Não tente resolver a dor de alguém com frases prontas. Seja o ombro que ela precisa, a presença que sustenta. Isso já é mais do que suficiente.
Mesmo em meio ao caos, Jó não deixou de acreditar. Ele teve dúvidas, sim, teve raiva, teve angústias profundas, mas não desistiu da fé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é de uma força inacreditável. Dizer isso no meio da tragédia, quando não se vê luz, é um ato de fé corajoso. E talvez essa seja a lição mais bonita da história dele. Fé não é ausência de dúvida, é continuar mesmo com ela. É seguir, mesmo sem chão. Hoje vivemos em uma cultura que exige certezas, mas Deus trabalha no mistério. Ele não nos dá o mapa, Ele nos dá a mão. Se você tem dúvidas, tudo bem. Se você não entende nada do que está passando, tudo bem também. Continue, firme-se nessa verdade. Deus ainda está aí, mesmo que tudo diga o contrário. A dor tirou tudo de Jó. Ele perdeu filhos, bens, saúde, status, ficou no pó. E foi ali que ele entendeu o que realmente importa. A dor tem esse poder. Ela nos arranca as distrações. Nos obriga a olhar para dentro, a perceber que a vida vai além do que possuímos. Quantas vezes só valorizamos o essencial quando o perdemos? A dor nos confronta com o que é eterno. Em um mundo tão obcecado por sucesso, por imagem, por resultados, Jó nos lembra que tudo isso é pó. O que permanece é a fé, o amor, a esperança, a comunhão com Deus. Você já parou para pensar o que sobraria se tudo lhe fosse tirado? Essa é uma pergunta que assusta, mas é libertadora. A dor pode ser o caminho para reencontrar o que há de mais sagrado em nós. Quando Deus responde a Jó, Ele não o consola com explicações. Ele o eleva com perguntas, mostra a grandeza do universo, a imensidão da criação. E ali, Jó percebe: Deus é soberano. Ele sabe o que faz, mesmo quando nós não sabemos. A soberania de Deus é desconfortável para o nosso ego, porque nos tira do controle, mas também é libertadora, porque nos coloca nas mãos de um Pai que vê além. Confiar em Deus não é entender tudo, é saber que Ele entende. Em tempos em que tudo é instável, política, economia, saúde, é bom lembrar que Deus continua no trono. Nada foge ao seu controle, e se Ele permitiu que você passasse por algo, é porque há um propósito maior. Descanse nessa verdade, solte o controle e confie. Depois de toda a dor, Jó foi restaurado. Teve o dobro de tudo, mas o mais bonito da história não é isso. É o coração transformado que ele carregava. Jó, agora, conhecia Deus de verdade. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A dor o levou a um lugar mais profundo, e essa é a promessa de Deus. Ele não apenas cura, Ele renova. Não apenas restaura, Ele transforma. Quando tudo isso passar, e vai passar, você será outro, mais forte, mais sábio, mais cheio de fé. Jó é a prova de que o final de Deus é sempre maior do que o começo. Se hoje você está vivendo um tempo de perdas, não desanime. O recomeço está chegando e será surpreendente. A história de Jó não é só sobre sofrimento, é sobre glória, sobre como Deus transforma dor em testemunho. Jó virou referência. Sua história atravessou gerações, porque ele escolheu confiar, escolheu permanecer, e isso mudou tudo. Sua dor virou luz, sua luta virou lição. Isso também pode acontecer com você. Não subestime o poder da sua dor nas mãos de Deus. Ela pode se tornar uma palavra que cura outros, um exemplo que levanta quem está caído. A tribulação é momentânea, mas a glória que ela produz é eterna. Se você continuar firme, Deus vai usar a sua vida para impactar outras. A tua dor tem um propósito, e nas mãos dele nada é desperdiçado, nem uma lágrima sequer. E talvez, ao final dessa jornada com Jó, o que nos resta não é apenas entendimento, mas rendição. Rendição ao mistério de um Deus que nem sempre explica, mas que sempre sustenta. Um Deus que permite a prova, mas também garante a saída.
Um Deus que silencia, mas nunca abandona. O sofrimento de Jó nos atravessa porque ele também é nosso. Cada perda, cada pergunta sem resposta, cada noite mal dormida, tudo ecoa na alma daquele homem que, mesmo coberto de cinzas, não abriu mão de crer. E essa fé que sobrevive ao fogo é a mais preciosa de todas. É nela que encontramos o verdadeiro sentido da vida, não no que temos, mas em quem confiamos, não no que entendemos, mas em quem descansamos. Jó nos ensina que não precisamos compreender tudo para continuar. Basta crer que Jeová, o Todo-Poderoso, ainda reina sobre todas as coisas. Basta confiar que Ele não apenas vê a dor, mas caminha nela conosco. E por isso agora eu te convido a uma oração. Uma oração que não busca explicações, mas presença. Que não exige respostas, mas entrega. Que nasce da alma cansada, mas ainda crente. Respire fundo, silencie por um instante e ore comigo. Jeová, Deus eterno, Deus que era, que é e que há de vir. Tu que conheces os caminhos mais profundos da nossa alma, vem e visita agora cada coração que ouviu essa mensagem. Tu és Jeová Shalom, a nossa paz. Em meio ao caos, as dores e as incertezas, sopra o teu Shalom sobre nossas mentes. Acalma os corações ansiosos, cessa as vozes de culpa, medo e condenação. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Cura as feridas invisíveis, os traumas antigos, as angústias silenciosas, que haja restauração onde só há cinzas. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Proveja, Senhor, tudo o que falta: esperança, fé, sustento, direção. Abre portas que ninguém pode fechar. E Tu és Jeová Eloi, o nosso Deus pessoal, o Deus que nos vê, que nos chama pelo nome, que nos entende quando ninguém mais entende. Vem, Senhor, e habita em cada coração que clama por Ti agora. Nos ensina, como Jó, a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Nos dá olhos que Te veem mesmo no escuro. E quando a tempestade passar, porque ela vai passar, que sejamos encontrados mais fortes, mais sábios e mais parecidos contigo. Que a nossa história, como a de Jó, também seja um testemunho vivo de que Tu és fiel até o fim. Em nome de Jesus, o Filho, o Redentor vivo, nós oramos. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.